E aí galera, beleza? Professor Wagner aqui da disciplina de História de volta para trabalhar com vocês aí nesse momento de pandemia, nessa questão de distanciamento social, mas eu tenho certeza que as videoaulas têm sido um tanto quanto produtivas e vamos para a aula de hoje, ok? Então, o sétimo ano, o negócio é o seguinte, para a gente começar a aula de hoje, eu quero explicar para vocês aqui como vai ser ela. Ela está dividida em dois blocos. Num primeiro bloco, num primeiro momento, a gente vai corrigir as atividades que foram lançadas no sistema, na disciplina de História, na sexta-feira passada. Então, no primeiro momento, a gente vai corrigir essas 5 atividades e aí, quem sabe, sanar alguma dúvida de quem talvez tenha ficado com alguns problemas aí para resolver as questões. E a gente aproveita corrigindo as atividades já para fazer uma revisão do conteúdo que a gente já vem trabalhando desde o começo do segundo bimestre e numa segundo momento, numa segunda parte da aula, a gente vai introduzir o capítulo novo, a unidade nova da apostila. Mas então vamos agora para a nossa primeira parte, que consiste em basicamente a gente corrigir as 5 atividades que foram lançadas no sistema e que vocês já devem ter feito. Se não fez, tem que fazer, viu? Ok? Então, vamos lá. Trouxe 5 questões aí vinculadas ao que a gente vem estudando. Então, se você já vem acompanhando as aulas aí, percebe que essa unidade, o início do segundo bimestre, a gente vem trabalhando exclusivamente um continente, que é o continente africano. Então, já temos alguns aspectos aí, algumas características que já foram elencadas durante as aulas, trabalhando exclusivamente o conteúdo do continente africano. E aí eu elaborei essas 5 questões lá na sexta passada relacionadas aos reinos africanos que a gente começou a estudar. Ok? Então vamos lá, corrigir essas atividades. A primeira pergunta é exatamente sobre isso que eu acabei de falar para vocês, o que a gente vem estudando, que é a questão dos reinos africanos, e a pergunta é: quais reinos africanos estudamos na videoaula? Então, se você assistiu a aula e prestou bastante atenção, sabe que a resposta certa, que está aqui apresentada e está aqui inclusive marcada, é a letra D, que é o reino de Gana e o reino de Mali. Foram esses 2 reinos africanos que a gente começou a estudar lá no começo do segundo bimestre, ok? Então, a resposta é letra D. Se você acertou, é porque prestou atenção. Parabéns! A segunda questão: conquistaram outras tribos para formar um império poderoso no século XV, chamado de um império Wagadu. Então é um trecho, aí eu esqueci de colocar as aspas, mas é um trecho de um texto, e neste trecho apresenta características de formação de qual reino africano. Então esse trecho aí que eu trouxe nessa atividade, eu já tinha trago ela na aula anterior, no qual a gente falou dos reinos africanos. Então eu trouxe esse trecho de novo, inclusive ele está na apostila, e através dessa informação era para você me dizer qual era o reino, se era o reino de Mali, se era o reino de Gana, que foram os 2 únicos reinos que a gente estudou, que esse trecho apresentava características. Então a resposta certa é a letra B, que era o reino de Gana, que era chamado também de Wagadu e que formou um império poderoso no século XV. Então essa é uma informação que pouca gente sabe, que na África, no continente africano como um todo, vários impérios foram formados. A gente acha que eram tribos esparsas, tribos separadas, nômades andando pelo continente africano, mas não, eles formaram vários impérios e os 2 principais a gente estudou na aula passada, que era o reino de Gana e o reino de Mali, e com relação à questão 2, era para você identificar características do reino de Gana, ok? Questão 3, o Império de Mali, que foi o outro que a gente estudou, foi um estado grande e rico que existiu na África Ocidental no século XIII ao século XVI. Então é uma afirmativa que a gente já vinha visto nas outras aulas. Então um reino grande e rico, o império. Quais setores foram responsáveis pela riqueza do Mali, do Império do Mali? Então a gente viu lá na aula passada que várias características transformaram esse império ou esse reino do Mali em um império grande e rico. E aí a minha pergunta é: qual setor econômico que foi responsável, que os historiadores
perceberam que foi responsável pela essa grandiosidade e riqueza do Império de Mali. Então tá aqui, ó, já está marcado aí, como você pode ver no slide, a letra correta é a letra A. Então, se você marcou a letra A aí, parabéns, que foi através do comércio de ouro, que depois a gente viu que eles comerciavam esse ouro com os portugueses, que ali começaram a chegar, que foi que desenvolveu e alavancou o Império do Mali para se tornar um estado grande e rico, ok? Uma questão puxando a outra. Ó. Em 1482, os portugueses, capitaneados por Diogo Cão, aportaram em Angola com a intenção de buscar metais preciosos, ouro, né, e escravos. Também buscavam um caminho para as Índias. O trecho acima, faltou a aspas aqui de novo, representa a formação histórica de qual país africano. Então, eu trabalhei esses dois países, a formação desses dois países com você, Angola e Moçambique, que foram os dois países africanos que a gente estudou, e com essas características históricas aqui que foi apresentado no trecho do texto acima, representam o país de Angola, que no caso aqui do exercício era a letra C. Então, se você marcou a letra C, parabéns. Sobre o tema África, que estamos trabalhando na unidade 5 da apostila, e sobre o que estamos também trabalhando nas videoaulas, qual a característica para se pensar em África é fundamental para desconstruir a imagem de continente sofrido? Então, desde a primeira aula, eu apresentei a ideia para vocês que era de desconstrução dessa imagem negativa que a gente tem da África, do continente africano. Toda vez que a gente pensa em África, pensa em dor, sofrimento, fome. E eu quero desconstruir essa imagem. Então, eu venho trabalhando isso desde a primeira aula e apresentei vários aspectos que demonstram a diversidade. Lembra que eu falei tanto dessa palavra? Então, já até acabei dando a resposta aqui, ó, as questões conceituais que a gente vai trabalhar sobre a África, a capacidade dela de ser extremamente diversificada culturalmente, por isso se tornando um continente multicultural. Resposta correta, a letra C, ok? Bom, gente, então a gente aqui encerra a primeira parte da aula e vamos começar já a nossa segunda parte da aula, que é entrando numa nova unidade, a unidade 6 aí da nossa apostila. Então a gente encerra por um momento os estudos sobre o continente africano, a gente viu vários aspectos, várias características, a formação histórica, e agora sim a gente entra para estudar mais outros dois continentes que na verdade fazem parte do Oriente, da parte leste do globo terrestre. E aí a gente coloca 3 países, Índia, China e Japão, que é basicamente a formação histórica desses países, tão pouco falado, que a gente vai estudar aqui na unidade 6 da apostila, ok? Então vamos lá. Bom, gente, a grande pergunta para a gente começar a estudar coisas do Oriente, da China, do Japão, da Índia, do continente asiático em si, a gente tem que entender por que esses continentes foram tão estratégicos geograficamente, geopoliticamente no passado. E o que motivou os portugueses a buscar um caminho marítimo para as Índias. Então a grande ideia aqui, eu trouxe 2 mapas para a gente perceber a diferença. É que, professor, mas por que Portugal? Porque Portugal estava nesse momento aqui, ó, no começo do século XVI, começando a sua expansão marítima. Então, antigamente, antes dessa expansão marítima, a gente vê que o caminho para se chegar nas Índias é o que está em vermelho aqui, ó. Vários países interligando com o país da Índia, só que a busca por especiarias nessa época era via terrestre. Então era uma viagem extremamente longa, uma viagem extremamente perigosa e que era muito custosa, causava muitos custos para os portugueses e os europeus aqui em geral chegar na Índia. Pois bem, com essa expansão marítima de Portugal, eles incentivaram, fomentaram no sentido de incentivar mesmo a expansão marítima, de que novas ideias exploradoras começaram a surgir para que
ao invés de ir pelo caminho terrestre até chegar na Índia, enfrentando vários problemas, como eu já citei aqui para vocês, eles partiam agora de Lisboa, tá aqui ó, país português, capital portuguesa Lisboa, e davam a volta no continente africano até chegar em Calicut, que era a capital da Índia nesse período histórico. Então, gente, aqui ó, vamos devagar porque são informações importantes. O que motivou esses portugueses que estavam em plena expansão marítima a abandonar o caminho terrestre? Ora, se estamos em expansão marítima, é muito melhor, muito menos custoso, demanda muito menos tempo você ir de via terrestre do que navegando por correntes marítimas, e foi exatamente nisso que Portugal começou a investir, que era nesse trajeto, contornando o continente africano pelo Oceano Atlântico e depois pelo Oceano Índico, até chegar na capital da Índia. E olha o detalhe aqui ó, da linha em vermelho, é a partir desse momento que o Brasil aparece na história. Então é por isso que a gente estuda a motivação portuguesa dessa expansão marítima, e é nesse cenário que o Brasil começa a aparecer na história a partir dos anos 1500, ok? Então vamos lá. Os portugueses e o povo europeu sempre buscaram especiarias aqui na Índia, mas professor, o que é a tal das especiarias? Então tá lá, são produtos bem específicos que só tinha no lado oriente do planeta Terra, ou seja, a Índia, China e Japão, e que a Europa toda consumia em larga escala, até hoje ainda se consome esses produtos, e era lá que os europeus iam buscar essas especiarias. Canela, gengibre, cravo, pimenta, açafrão, eram produtos difíceis de obter naquele período, 1400, 1500, pelos quais se esperava caravanas e mercadores experientes vindo do Oriente. O projeto para o caminho marítimo de Portugal para a Índia foi pensado como medida de redução dos custos, é o que eu falei para vocês. Em vez de ir por terra, agora a gente vai para o mar, tentando reduzir os custos, certo? A juntar a cada vez mais sólida presença marítima portuguesa, almejava o domínio das rotas comerciais. Rotas comerciais é o que está em azul e em vermelho aqui no mapa, ok? A 8 de julho de 1497, iniciava-se a expedição que terminaria 2 anos depois com a entrada de uma nau portuguesa ou de uma caravela portuguesa, trazendo as boas novas notícias que elevaria Portugal a uma posição de prestígio marítimo. E qual eram essas boas novas, essas novas notícias? Essas notícias tão incríveis de 1497, de que os portugueses tinham conseguido partir de Lisboa, contornando o continente africano, chegar até as Índias, inaugurando uma nova página da história que, ao invés de se fazer o comércio com o Oriente via terrestre, agora, a partir de 1497, estava inaugurada a nova rota marítima para se chegar às Índias. Ok, sétimo ano? Então, para as próximas aulas a gente vai continuar trabalhando esses assuntos aí, essas rotas comerciais aí entre o Ocidente e o Oriente. Continue cuidando de você, preservando a sua vida, preservando a vida da sua família, e logo logo a gente está de volta. Até a próxima.